Shalom, amados. Quero gravar alguns áudios sobre jejum e eu queria começar em Isaías 58. O capítulo começa assim: clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a voz, como uma trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão. E ele diz: vocês me procuram todo dia, tomam prazer nos meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Pergunto-me pelos seus direitos de justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós? E tu não atenta para isso? Porque afligimos nossa alma e tu não respondes? Eis que no dia que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, para dar punhalada impiamente, não jejueis como hoje para fazer a sua voz ser ouvida no alto. Observa, Deus fala: vocês jejuam com os propósitos de vocês, vocês não jejuam para fazer a tua voz ser ouvida no alto. Ele diz: seria este o jejum que eu escolhi? Que o homem apenas um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza, chamaria isso de jejum? Ou dia aprazível ao Senhor? Eles jejuavam um dia e ficavam brigando por resposta. Um dia e eles já ficavam brigando por resposta. E aí o profeta diz assim no versículo 6, não é este o jejum que escolhi? E ele diz o primeiro serviço do jejum, o jejum que solta as ligaduras da impiedade. Quando eu fui chamado a primeira vez para um jejum de 40 dias, na água e no suco, eu tive medo, mas um dos meus discípulos, o Adevonzir, meu primeiro homem que eu conduzi a Cristo, ele chegou até mim, Jesus falou com ele: jejua com o teu pastor. Eu não conhecia na época ninguém que jejuava 40 dias, parar de comer por 40 dias. Ele teve um sonho que ele teve que falar comigo, e então a primeira vez que eu fiz, eu já tinha feito 21 dias, mas eu tinha emagrecido muito, enfraquecido muito, eu pensei comigo, 40 não dá, mas o Senhor queria. Estava ministrando no meu coração sobre isso. E o primeiro serviço de um jejum prolongado, o jejum que solta as ligaduras da impiedade. Segundo serviço, que desfaça as ataduras do jugo, que deixe livre os quebrantados e que despedace todo o jugo. Ele está falando de uma operação do jejum. Eu não conheço ninguém que morreu jejuando, eu não conheço ninguém que adoeceu jejuando. O jejum é algo que é respaldado pelo Espírito Santo. Tenham cuidado do Espírito Santo em cada jejum. Na família do meu pai se jejuava até meio-dia. Eu lembro quando eu era criança, eu falava que eu queria comer um pouco e jejuar com eles, né? Mas jejuar não é se alimentar. Muitas denominações eles não ensinam. Na Bíblia, se você olhar jejum, ele não é até meio-dia, ele não começa de manhã até a tarde. O jejum é do entardecer ao entardecer. Moisés chama para um jejum desse, ele chama isso de afligir a alma. A palavra jejum na Bíblia, você vai encontrar ela do livro dos Juízes para frente. Antes era não comeu e não bebeu. Moisés subiu um monte, não comeu e não bebeu por 40 dias. A não ser Jesus, que tinha o Espírito sem medida, nenhum homem andou com tamanha glória como Moisés andou. E nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão negligenciando do jejum. E quando nós olhamos Isaías com uma palavra profética, falando do propósito do jejum, se render ao jejum, ficar em períodos prolongados de jejum, e ele diz lá no versículo 8 do capítulo 58, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderás. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Aconteça isso se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade.
Uma das coisas que o jejum faz é te libertar da mentira, te libertar da incredulidade, te libertar de muitas enfermidades e te coloca em um lugar de autoridade, né? Uma vez os discípulos voltaram a Jesus e os demônios não estão saindo, e ele diz, essa casta, ele está falando de hierarquia, sai com jejum e oração. Uma tradução diz muito jejum e muita oração. Mas aonde tem um homem que não faz só barulho, onde tem uma mulher que não faz só barulho, essas pessoas têm tempo de jejum. Eu aprendi muito sobre jejum com a pastora Valnice Milhomens, né? Ela é uma mulher de jejum. E eu conheço histórias dela quando ela esteve como missionária na África, antes de começar no Brasil. Houve uma guerra lá, muitos missionários das nações que estavam lá foram todos embora, ela ficou, porque ela tinha uma vida regrada com jejum, e isso sustenta alguém na linha de frente de batalha. Que Deus derrame graça sobre a tua vida, para que nesse tempo você caminhe numa outra dimensão de jejuns, para um outro nível de autoridade, de poder sendo liberado na tua vida. Deus te abençoe.